7 horas e 39 minutos, Bitcoin. Bom dia. Agora, espaço tradicional das nossas entrevistas ao vivo. Estamos em contato com a presidente do Cindy Lojas, Idalice Mancini. Presidente, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão assistindo aí a TV Bitcoin. Muito bem, o Cindy Lojas tem recentemente, pelo menos a gente tem acompanhado aqui, atuado em busca de soluções para os ambulantes em Caxias, tem participado também aí à frente debatendo com os órgãos de segurança sobre cercamento eletrônico. Para a gente começar a conversa, vamos começar sobre a questão dos ambulantes em Caxias. Como é que foi teve esse debate, essa reunião virtual? O que dá para destacar, o que foi levado até as autoridades competentes e o que dá para a gente esperar após essa reunião, presidente? Então, os ambulantes é uma causa, é uma ação que a gente já faz há muitos anos e a gente vem lidando governo após governo com essa mesma questão e este mesmo problema. É um problema para a economia e é um problema social também, que envolve toda a comunidade. E perante isso, a gente tem, quando trocou o governo e entrou o novo governo, nosso prefeito Adiló de Domênico, e é uma promessa de campanha que ele iria pegar mais firme nesses ambulantes e limpar as calçadas do centro de Caxias do Sul, porque existe uma lei que a calçada não é para ambulantes, e sim para os pedestres, para toda a população, e ela tem que estar livre, e nesse momento ela não está livre, ela está com cada dia mais ambulantes espalhando as suas lojas na calçada. E a gente vem buscando junto com o poder público, e eles têm nos recebido sempre de portas abertas. E o nosso prefeito, então, colocou a responsabilidade para a Secretaria do Urbanismo, para a Secretaria da Segurança e para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, nós tivemos essa reunião com os 3 secretários, o secretário Elvio Gianni, do Desenvolvimento, com o João Uez, do Urbanismo, e com o Paulo, da Segurança. Na segurança, o doutor Paulo não pôde comparecer, e daí compareceu a Soili. Então, essa reunião foi para eles nos colocar a par do que eles estavam trabalhando, qual era o plano de governo em cima dos ambulantes. Essa reunião teve bons resultados, porque está sendo feito, sim, pelas 3 secretarias, estão trabalhando juntos, e quem coordena as secretarias é a nossa vice-prefeita Paula Iores, e nesse sentido, então, eles têm buscado soluções, porque paliativos não resolvem. Simplesmente passar na Júlia e recolher o produto, uma questão de meia hora, 1 hora, eles estão de volta. Então, isso já foi feito durante todos esses anos e não resolveu. Então, eles estão fazendo um trabalho muito mais elaborado, muito mais programado, aonde eles já fizeram o cadastro desses ambulantes, e num primeiro momento sim recolocar eles no mercado de trabalho de Caxias do Sul, mas também não é fácil, porque eles também não aceitam qualquer trabalho. E em segundo momento, e talvez para o segundo semestre, é realocar esses ambulantes do nosso centro de Caxias do Sul para um lugar mais específico, aonde eles, então, não só num ponto, mas talvez em 2, 3 pontos, onde eles possam fazer, então, a comercialização dos seus produtos. É claro que daí de uma maneira mais legalizada, como nós temos hoje o ambulante que foi tirado da rua e foi colocado, eles legalizados, um pouco mais em função com as taxas e impostos para a nossa prefeitura aqui de Caxias do Sul. Muito bem, presidente, meus colegas Romualdo Corlatti e Ariel Rossi Grifante estão na conversa também, tem questionamentos. Presidente, bom dia. Bom dia.
Eu conheço bem o comércio de Caxias, eu volta e meia estou trabalhando no comércio da cidade, em lojas de rua, e realmente isso ocorre, né, do vendedor ambulante instalar os produtos no lado do determinado comércio, né, e ele vende. A maioria a gente sabe que são empregados, são migrantes, que acabam recebendo uma miséria para vender o determinado produto, né, que é ilegal, e a gente observa que no final do dia ou no final da manhã sempre para um carro bonito, um carro do ano, já para receber o que eles já venderam. E aí a pergunta, né, esses vendedores que são pessoas extremamente pobres, na sua maioria, não os donos das mercadorias, mas aqueles que trabalham de empregado, a punição atualmente seria o recolhimento das mercadorias, mas e o proprietário das mercadorias? Vocês conseguem chegar até ele ou é muito difícil isso? Bom, a mercadoria vem de várias fontes. Ultimamente, ela tem vindo pelo correio, pela transportadora, por esses atacados que cedem esse produto. O Cindy Loja, juntamente com outras entidades, a gente fez, sim, uma pesquisa e um trabalho mais sigiloso para descobrir de onde que sai esse produto, mas ele não tem um ponto específico. Cada ambulante, são poucos funcionários, a maioria já está recebendo os produtos direto pelo correio, e não é mais como era 2 anos atrás, que tinha um atravessador e o resto era funcionário. Hoje tem 50-50%, né, por cento. 50% são funcionários, mas 50% são donos da sua própria banca aí a céu aberto. Então, é difícil. Nós temos contato com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, junto também com a Guarda Municipal, para a gente poder chegar mais na fonte, mas esta fonte ela é difícil, ela é muito dispersa. A gente não é um fornecedor, e sim são vários. Então, o nosso objetivo é fazer dentro da legalidade e dizer que na calçada não é lugar de ambulantes. Existe uma lei, já é lei, que cada estabelecimento ele é responsável pela frente da sua calçada. Então, portanto, o lojista poderia exigir a sua calçada limpa, né? Limpa, no caso, sem produtos, sem mercadoria, sem ambulantes na frente. Mas o problema é que também existe uma represália aí, porque os ambulantes ameaçam os lojistas, né, que não são muito fortes, os lojistas deles atrapalhar a vitrine, de talvez quebrar a vitrine. Então, existe um receio muito grande por parte dos lojistas de tirar esses ambulantes na frente do seu estabelecimento. E vocês podem perceber que muitos estabelecimentos não têm ambulantes. Nesses estabelecimentos, provavelmente é o próprio proprietário que trabalha, e ele exige que a sua frente, né, da rua, a sua frente da loja esteja livre de ambulantes. Então, é um trabalho de formiguinha entre todas as entidades locais. A gente precisa muito, se for contrabando, a gente precisa da Polícia Federal, e se for simplesmente um atravessador, a gente precisa do delegado da Receita estadual, porque daí é uma questão de impostos. Então, exige aí muitos órgãos, e todos eles precisam andar juntos. É difícil, né? Como a gente já fez várias reuniões com o nosso delegado da Polícia Federal, é muito difícil eles chegar nesse pequeno produto, onde eles têm uma demanda muito grande na entrada desse produto, que é na alfândega. Então, aí no nosso Porto Seco. Então, o volume também não é muito grande para a Polícia Federal. Então, a gente precisa achar outros meios para resolver esse problema tão sério e que se alastra há tantos anos em Caxias do Sul. E é bom frisar que a nossa cidade aí está em torno de 550 mil habitantes, talvez durante o dia 600 mil, e que um problema desses a gente consegue aliviar, talvez, ou segurar,
numa cidade com até 700 mil habitantes. Depois a gente não consegue mais, a cidade fica muito grande e o centro se torna muito público que ficam transitando, e também as lojas daí mais populares atraem esse público para o centro, e daí fica muito mais difícil. Por isso a nossa atenção nesse momento, para que a gente consiga, então, de uma vez, né, agora, como foi feito há muitos anos atrás com os ambulantes na Moreira César, agora, então, fazer esse trabalho e talvez fazer um trabalho mais permanente em cima desses ambulantes. E depois, sim, isso fala do nosso secretário do urbanismo, que depois de feito esta limpeza, esta recolocação desses ambulantes para um outro espaço, talvez um espaço público até, aí sim eles vão fazer esse trabalho de fiscalização intensa, que o primeiro ambulante que se colocar novamente, que se estabelecer novamente nas ruas principais de Caxias do Sul, eles vão sentir aí, nesse caso, eles vão ter uma fiscalização mais permanente durante o dia, onde não vão deixar mais esses ambulantes se firmar aí um posto de venda. Muito bem. Ariel, tem questionamento? Bom dia, presidente. Bom dia, Ariel. Do ponto de vista Vamos falar um pouco do ponto de vista da economia. Há algumas semanas a gente conversou com a senhora aqui no programa e foi naquela etapa ali de retorno da cogestão, né? O Estado foi mantido em bandeira preta, no sistema de distanciamento controlado, e retornou a cogestão, podendo ser flexibilizados os protocolos da bandeira vermelha, que foi, isso decorreu de uma mobilização justamente do setor de comércio e serviços. De lá para cá, presidente, qual é o balanço dessas semanas? Assim, houve uma recuperação econômica significativa? Ficou de bom tom assim a forma do comércio poder atender com essas novas regras de protocolo? Tivemos o Dia das Mães, que é a segunda data do ano, né, com maior movimentação no comércio, depois do Natal. Ele já deu uma recuperada, já deu uma injeção. Nesse período aí da cogestão e depois, claro, aí se fixou a bandeira vermelha, né? Mas nesse período de protocolos de bandeira vermelha, tivemos um reaquecimento significativo do comércio e, em caso afirmativo, em que níveis, com que números? Sim, nós tivemos uma retomada no comércio, nós tivemos ali em março o comércio fechado, portas fechadas, lacradas. Eu sempre digo que, em função do protocolo do nosso governador, a gente teve as portas lacradas, né, sem poder abrir, 3 semanas, e isso no mês de março foi muito prejudicial, porque a gente vem de 2 meses de férias, de verão, né, e de pouco movimento, de uma entre-safra aí, entre estações. Então, foi muito difícil iniciar, depois desse fechamento, o nosso comércio novamente aberto. Isso aconteceu aí no final de março e início de abril, e agora, com a segunda data do ano mais festejada no comércio, que é o Dia das Mães, isso aqueceu as nossas vendas. E você me pede números, a gente tinha uma expectativa de aumento de 5% a 8%. Eu não tenho ainda o resultado de como foi o Dia das Mães, as pesquisas estão ainda sendo respondidas, mas com certeza aqueceu essa nossa expectativa de 5% para cima de aumento nas vendas do ano passado para este ano. E sempre a cogestão, ela traz resultados positivos. A cogestão traz o poder para o nosso prefeito municipal de poder botar os decretos e botar os protocolos. Então, sempre quando veio para cá essa responsabilidade na mão do nosso poder executivo, tem melhorado as nossas aberturas dos nossos comércios. Nesse último aí, que o nosso governador Eduardo Leite, ele não liberou ainda, porque o comércio está autorizado ainda no dia de hoje, trabalhar das 5 da manhã às 20 horas.
E essas 20 horas para os shopping centers, para os centros comerciais, é muito prejudicial, porque o nosso cliente que compra em shopping ou nos centros comerciais, eles vão no final do dia, depois do trabalho, e fechando às 20 horas é muito cedo. O nosso consumidor, quando chega no shopping, ele dá uma transitada, uma caminhada dentro do shopping e já é 20 horas. Ele acaba nem indo mais para os shopping centers à noite, porque o horário é muito, muito curto. Mas agora, o Eduardo Leite está editando e passando a cogestão, então, para os nossos prefeitos a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira. E a gente acredita, sim, que daí o nosso prefeito vai estender novamente os horários para as 22 horas, e isso vai ajudar bastante. Uma outra questão, o nosso prefeito, ele sempre disse que o comércio precisa ficar aberto por vários motivos, pela empregabilidade, pelos impostos, pela economia que faz o município girar. Então, ele está do nosso lado e a gente acredita e a gente tem essa solicitação junto para que ele reveja, que ele possa abrir um pouco mais os eventos, porque o comércio depende dos eventos. Se todos ficam em casa o tempo todo e não tem nenhum evento para ir, ele também não necessita de uma roupa nova, de um calçado, de uma bolsa, de um acessório. Então, todo esse segmento está parado. E a gente, então, agora está otimista que, vindo essa cogestão e tirando as cores das bandeiras, é claro que a gente tem e a gente vai continuar com todos os cuidados da saúde, para que todos os protocolos da saúde, para que a gente não chegue de novo num estado que vai ter que fechar de novo. Então, é um cuidado de todos nós caxienses, cada um fazendo a sua parte, para que a gente não volte novamente num colapso como foi ali início de fevereiro, onde nós tivemos que fechar as nossas lojas por 3 semanas. Então, é uma responsabilidade de todos. Mas, sim, essa cogestão para Caxias do Sul e essa liberação desses horários vai ajudar e muito o nosso comércio local. Nesse sentido, presidente, a senhora adentrou um pouco no assunto que eu ia colocar em seguida. Vamos nessa linha, então, 2 questões importantes que a senhora mencionou, sobre a manutenção dos protocolos sanitários e sobre as reivindicações aí que a entidade tem para o novo modelo de distanciamento ou de controle da pandemia que o Estado está desenvolvendo essa semana e deverá implementar a partir do dia 15, sábado. 2 questões, então, presidente, sobre isso. Primeiro, a senhora já mencionou algumas, mas a senhora a entidade já levou reivindicações por meio da federação para que chegue ao governo do Estado ou através do prefeito, que seriam essas do horário e da liberação de eventos, e tem mais alguma? E uma segunda pergunta, o comércio, o setor de comércio e serviços registrou casos de contaminação entre os seus funcionários, a senhora fez menção, lembrança da responsabilidade coletiva que é sobre os protocolos sanitários, isso é absolutamente correto e precisa ser frisado, Mas o comércio registrou nesse período, assim, como o comércio administrou e registrou casos, como foi conduzido internamente essa questão da pandemia, no sentido mesmo da saúde, da segurança sanitária dos estabelecimentos, tanto para proprietários como para funcionários? Então, na tua primeira pergunta, sim, a gente tem trabalhado diretamente, canal aberto com o nosso Poder Executivo aqui de Caxias do Sul e também através da nossa federação. O nosso governador, ele tem aberto várias possibilidades para o comércio, vários protocolos mais amenizados em função da pressão da nossa federação e através todos os sindicatos do Rio Grande do Sul que estão querendo, e a nossa federação tem 112 sindicatos iguais aos Sindilojas aqui de Caxias do Sul. Então, chegou nas mãos do nosso governador esta solicitação.
Também eu já recebi que foi entregue agora nessa semana, porque o nosso governador está fazendo esse novo protocolo, e você bem colocou que é a partir de sábado, em cima de toda essa avaliação de todos os setores. Então, claro, o setor do comércio está representado a nível estadual pela nossa federação, que a gente tem reunião semanalmente sobre esse assunto, e nós, Sindilojas de Caxias do Sul, junto ao Poder Público Municipal. Então, sim, o nosso prefeito, o nosso poder aqui está sabendo de todas as nossas reivindicações, e a gente está só aguardando agora, sábado, dia 15, para que a gente volte a um modelo mais normal. E é claro, como você falou, junto com a nossa solicitação, nós também estamos solicitando que, porque hoje pode, a cada 8 metros quadrados, você pode ter uma pessoa, pode ser cliente ou colaborador. E a gente está ampliando um pouquinho mais esse distanciamento aí, que fosse, né, encurtando, na verdade, que fosse aí 5 metros quadrados ou 6 metros quadrados ao invés de 8. Porque nós, aqui em Caxias do Sul, nós somos feitos de muitas empresas de pequeno porte ou até microempresas, onde elas são pequenas. Então, precisaria assim, encurtar um pouco mais os metros quadrados. Mas, se isso não for possível, tá ok, 8 metros, e a gente tem possibilidades, porque o movimento também, a economia não anda muito bem, e como eu comentei, a necessidade desses produtos não é de primeira necessidade. Então, o nosso movimento não está grande, e a gente consegue atender todo mundo com estes 8 metros quadrados entre colaborador e entre consumidor. Então, quanto ao nosso protocolo, ele a gente está só aguardando para liberar os shopping centers até as 22 horas, e isso tudo, o comércio de rua não vai mudar os horários, mas isso dá mais confiança ao nosso consumidor. E, junto com isso, nós precisamos continuar com todos os protocolos de saúde, que é o uso imprescindível das máscaras ao entrar nos estabelecimentos, inclusive na rua, né? A ventilação dentro das lojas, também o uso do álcool gel em todos os balcões dos nossos estabelecimentos, e um cuidado maior também na prova das roupas, da higienização antes de ir para o provador e depois que sai do provador. Existe hoje, todos os lojistas usam, que é o ferro a vapor, que daí, numa temperatura acima de 90 graus, e que faz essa higienização. Então, nós precisamos cuidar com todos esses protocolos da saúde, para que a gente não tenha uma nova contaminação. E sim, no comércio, nós temos, como em qualquer outros setores, nós temos vários colaboradores, vários empresários, inclusive eu também já passei pela Covid, mas não teve um surto ou algo assim que foi preciso fechar as lojas. Não teve, é afastado, imediatamente é afastado, esse volta depois de algum tempo, um outro colaborador, um outro empresário pega a Covid, e assim a gente vai levando. Isso já fazem mais de um ano, e é claro, em todos os estabelecimentos sempre tem quem já passou ou está afastado pela Covid. Só para você ter uma ideia, eu todo esse tempo aí, um ano e 2 meses já, eu fiquei trabalhando ou internamente ou trabalhando normal no comércio todos os dias, e eu acabei pegando Covid dentro de casa do meu marido. Então, né, eu estaria muito mais propensa a pegar a Covid no comércio, no meu trabalho, do que em casa, dentro de casa, onde somos só eu e meu marido. Mas, então, eu acho que a Covid está em qualquer lugar, ela não escolhe o lugar, e a gente tem conseguido levar assim, sem precisar fechar os estabelecimentos.
Mas é claro que isso também é um custo bastante grande para as empresas, porque quando o funcionário se afasta, toda vez que ele tem, né, algum problema de doença, e agora a Covid mais em todo o mundo, esse é um custo dos atestados que os empresários estão absorvendo e que é bastante alto. Muito bem. Presidente, para a gente encerrar, mas a gente não pode deixar de falar desse assunto também, o Cindy Lojas promoveu ontem um debate importante sobre a questão do cercamento eletrônico. Por que promover esse debate, né? Qual a importância desse tema e se o que a gente tem aqui em Caxias do Sul já de vídeo monitoramento, de câmeras, tem ajudado e de que forma isso pode ser ampliado e pode ajudar a questão dos roubos, dos crimes no comércio? Então, o Cindy Lojas, desde que eu assumi a presidência, eu separei em departamentos, e esses departamentos têm nos ajudado muito a acompanhar essas ações da cidade. Então, sobre os ambulantes que eu falei, nós temos o departamento de representatividade. E nesse caso do monitoramento das câmeras e também do cercamento eletrônico, que é algo diferente do monitoramento, nós temos o departamento da segurança. E isso tem nos ajudado a seguir em frente com várias ações, né? Porque o departamento encaminha, trabalha junto, participa das reuniões, dá opinião, faz a parceria com o poder público, e a gente tem conseguido bons resultados, porque sozinhos, né, todo mundo já sabe que ninguém vai a lugar nenhum. Eu não daria conta com todos os assuntos que o Cindy Lojas de Caxias do Sul se envolve. E são assuntos sérios e também envolve todo o comércio. Como a gente representa aí mais de 8.000 empresas do comércio, não só em Caxias do Sul, mas também na região, como São Marcos, Antônio Prado, Otávio Rocha, Nova Pádua, Flores da Cunha, a gente precisa desses braços para que tragam os problemas, para que tragam junto não só os problemas, mas as soluções. E então, ontem, o nosso departamento de segurança promoveu esta reunião com pessoas que lidam com a segurança da nossa cidade, e que foi o secretário municipal da segurança, né, o doutor Paulo Roberto, também o comandante do CRPO, também o coronel o major do nosso 12º Batalhão, e o delegado da Polícia Civil. Então, a gente teve um grupo bastante seleto nesta reunião virtual, onde a gente, então, falou sobre o cercamento eletrônico. Hoje, Caxias do Sul tem 51 câmeras no centro da cidade, mas essas já foram colocadas lá em 2008, 2005, elas estão já quase que obsoletas. E esse cercamento eletrônico não seria na área central, ele vai ser em toda a cidade. E a diferença é que no cercamento eletrônico, a gente consegue ver pela placa se esse carro foi roubado, se ele foi furtado, qual é a rota de fuga. A gente tem muito mais dados para fazer o crime não acontecer como está acontecendo. Também já em outras cidades, como Novo Hamburgo, como Canoas, como Porto Alegre, já tem esse cercamento eletrônico. E daí, se Caxias fizer esse cercamento eletrônico, a gente pode pegar todos os dados, isso fica online, e tudo o que acontece em Caxias, ou Novo Hamburgo, Canoas, ou Porto Alegre, eu cito as cidades que já têm cercamento eletrônico, e isso os dados ficam registrados. No momento que um veículo é furtado e você coloca esta placa nesse cercamento eletrônico, eles têm todos os dados desse veículo, para onde ele está indo, aonde foi furtado, qual é a placa, eles têm todos os dados. Então, nesse sentido, as outras cidades conseguiram reduzir aí 50% do furto e roubo de veículos.
Mas o que envolve o comércio? Nós temos toda uma área central onde tem mais comércio, é claro que nos bairros também, e essa segurança no comércio é cada vez mais importante, porque muitas vezes nós já pensamos em deixar as nossas lojas abertas um pouco mais no final do dia, mas isso hoje não é viável em função da segurança, tanto em deixar aberta e quanto depois para os nossos colaboradores se deslocarem para ir para casa. Então, e a gente sabe que o crime gira sobre as rodas. Então, se a gente conseguir estancar um pouco mais este lado, e a gente tem sim a segurança de poder sair de casa, que a gente tem câmera nos vigiando em todos os lugares, e a gente sabe a rota de fuga desses crimes, isso fica muito mais seguro para uma Caxias do tamanho que ela está. Então, é algo muito importante. O poder público está no seu planejamento estratégico, já foi falado, e ontem o secretário da Segurança nos passou confiança sobre isso, que é uma prioridade na secretaria dele e que está sim previsto também pelo Poder Executivo fazer dentro do próximo ano, porque isso envolve muitos valores, né, que vão precisar ser aportados para esse projeto. E no nosso caso, a gente quer fazer uma parceria público-privada, onde a gente também se coloca à disposição para que isso aconteça o mais rápido possível. Ok. Presidente do Cindy Lojas Caxias, Idalice Mancini, muito obrigado por essa entrevista. Conseguimos abordar aí diversos assuntos importantes para a cidade e nos quais o Cindy Lojas está atuando aí, fazendo essa mediação. Muito obrigado, uma excelente quarta-feira, até uma próxima. Obrigada, Márcio, obrigada pelo espaço, à TV Bitcom e a todos que nos ouviram. Muito obrigada.